Então, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Uma alegria muito grande poder estar aqui na noite de hoje, agradecendo a presença de cada um dos irmãos, tanto encarnados quanto os desencarnados. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa época de final de ano, de Natal. O tema da nossa conversa de hoje é tempo de reconstrução. Quando a gente pensa, nesse mês de dezembro, sempre vem aquela lembrança, do Natal, das festas de final de ano, Algumas pessoas são saudosas, ao lembrar de como era na infância, Família toda reunida, Aquelas festas bacanas de final de ano, Algumas já têm, uma memória um pouco mais triste de uma infância pobre, Onde não tinha essas festas, não tinha presentes, Mas é uma época especial do ano, Quando a gente pensa em Natal, a gente tem que sempre lembrar, do nosso aniversariante, Muitas vezes ele é deixado de lado, Mas é o mês que a gente comemora o aniversário do nosso mestre, Então, vamos falar um pouco sobre isso, Estamos chegando, então, no final de mais um ano. Estamos também, num período onde estamos na reconstrução física da nossa sede, da nossa casa, Então, esse período é um tempo de transformação para todos nós, Não só transformação, como adaptação, A gente precisa se adaptar, com os desafios que nos são colocados, Então, mas e como nós, como a gente trabalha a nossa transformação, Como a gente pode ir em busca, de meios de se transformar, Algumas pessoas podem dizer, as pessoas vão em busca de cirurgias plásticas, para transformar o seu externo, o seu corpo físico. Mas e o nosso interior, o nosso espírito, a nossa alma? De que maneira que a gente transforma eles, o nosso espírito, De que maneira a gente pode reconstruir o nosso espírito, E toda virada de ano, é essa nova experiência, A Terra passa por 35 giradas, e o ano acabou. E a gente tem, uma nova chance, um ano cheio de oportunidades. A gente escuta as pessoas falarem muito isso, mas nós sabemos que isso, é uma maneira que nós temos de medir o tempo, O nosso calendário se apresenta assim, E o tempo ele é uma espécie de ilusão material, do meio onde vivemos, Uma forma de exercitar a nossa missão e saber que um dia começa, outro termina e a gente passa, por determinado período. Se nós formos, por exemplo, se nós morássemos na China, lá a contagem do tempo é um pouco diferente, Tem o calendário chinês, Aqui, nós no Ocidente temos esse calendário cristão que a gente segue, Mas, como eu disse, é uma maneira de nós medirmos um período de tempo, E naturalmente, passando por esse período de tempo, a gente busca, avaliar como é que foi esse período de tempo, O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, E aqui eu vou usar um exemplo das empresas, Muitas empresas, a maioria delas, ao término do ano, elas fazem um balanço, uma avaliação do seu desempenho, se foi bom, se foi ruim, se fechou o ano no azul, se fechou o ano no vermelho. E também nós precisamos fazer essa avaliação, O que eu posso dizer que foi positivo, o que eu posso dizer que foi negativo no meu ano, Precisamos fazer esse exercício. E na maioria das empresas existe um ditado que diz que se você não mede, você não controla. Se você não mede, você não tem gestão. E se você não tem uma meta, você não sabe para onde você vai. E a gente precisa trazer isso para nós. Porque se a gente não tem controle da nossa vida, o que acontece? Se a gente não tem uma gestão da nossa vida, o que acontece? Se a gente não tem uma meta, se a gente não tem planos, o que acontece? Nossa vida fica bagunçada, Então a gente usa esse exemplo da empresa, mas a gente pode trazer isso para nós para a gente entender, que é mais ou menos dessa forma que funciona. E nós precisamos, então, saber o que queremos. Nós temos, então, nesse período, analisar o que deu certo, se não deu certo, por que não deu certo. Então, naturalmente, no final do ano, é bem comum, é bem natural que a gente pare e de alguma forma olhe para trás, que a gente faça uma espécie de uma retrospectiva, como é que foi o meu mês de janeiro, como é que foi lá no começo, em janeiro, o que eu fiz durante o ano, Então é bem legal a gente trazer fatos bons, Como é bom a gente relembrar de fatos bons que ocorreram com nós, também alguns fatos ruins, Por que não
porque até de fatos ruins a gente pode tirar lições que podem fazer bem pra gente, né? Por que não? E poxa, se aquele meu projeto não foi pra frente, aquele emprego que eu queria não aconteceu, tal coisa que eu queria adquirir não ocorreu, o que acontece? Algumas vezes a gente acaba, né, se frustrando, né, por criar essa expectativa. Mas a ideia de colocar essa análise como uma forma de obrigação que vai nos deixar deprimidos, se chegar ao final do ano de acontecer, não vai ser bom para nós, né? Então você vai olhar para si mesmo, mais um ano passou e eu não consegui. E aí vem esse sentimento de fraqueza, de incompetência, de não estar protegido, de não estar sendo apoiado, e parece que certas coisas que nós queremos não são para nós. E a gente, né, fica martelando isso, e às vezes a gente faz o quê? A gente coloca a culpa até em Deus, né? Poxa, Deus podia me ajudar, eu consegui, né? Mas será que a culpa é de Deus? Então não é bem por aí. Não é você colocar isso uma forma de cobrança, onde isso vai me escravizar. E sim, eu posso usar isso de uma forma dinâmica, de uma forma estratégica, onde você vai, né, conseguir entender, né, chegar no final do ano e entender isso deu certo, por que deu certo, analisar e entender, né, os pontos que eu posso melhorar, que eu deveria melhorar. Então, se não deu certo nesse ano, então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar diferente para no próximo eu conseguir, né? Mas de uma forma, né, estratégica, porque a gente tem que entender que para a gente conseguir uma mudança na nossa vida, não é simplesmente um estalar de dedos, a gente tem que entender que é uma mudança também energética, né? Muitas vezes a gente carrega conosco uma energia, né, de anos, que a gente está ali estagnado, que a gente está ali parado, então não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir fazer essa mudança energética na nossa vida. E, né, você perceber, né, que aquela forma de energia que você estava trabalhando não funcionou. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai agir de outra forma, né, buscando outros recursos para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, né. Uma coisa muito importante que a gente pode fazer é começar pelos cortes, né? Eliminar certas coisas que vão nos atrapalhar durante o ano, né? E aqui eu gostaria de dar um destaque a algo que com certeza, né, nos atrapalha muito, que são as reclamações, né? Nós, seres humanos, temos, né, parece que uma tendência natural de reclamar, né? A gente pode passar por 100 coisas boas na nossa vida, né? Ótimo! Aí acontece apenas uma ruim. O que acontece? A gente reclama, a gente se queixa, a gente acha que está tudo horrível, que não está nada bom. Mas aquelas 100 coisas boas que aconteceram, será que a gente agradeceu por aquilo? Será que a gente deu a devida importância a tanta coisa boa que acontece na nossa vida, que muitas vezes a gente não percebe? Falta a gente, né, direcionar o nosso olhar às vezes para tanta coisa boa que acontece. Parece que as coisas ruins elas são mais pesadas, né? Parece que aquela coisa ruim tem um peso diferente das coisas boas. Então, que a gente saiba trabalhar isso, né? Outra questão também, os desânimos, né? E como tem dias que a gente acorda desanimado, né? Tem dias que a gente não quer nem sair de casa, né? Se a gente pudesse nem sair da nossa cama, né? É normal. A gente não vai conseguir manter uma frequência, uma vibração elevada 24 horas por dia, é impossível. Nós não estamos nesse padrão ainda evolutivo. Mas o que acontece? Se eu deixar um momento de desânimo tomar conta, esse momento de desânimo ele vai virar um dia. Se eu deixar esse dia de desânimo tomar conta, ele vai virar uma semana. Se eu deixar essa semana, né, tomar conta esse desânimo, ele vai virar um mês. E depois ele vai ocupar todo o meu ano. Então, vamos enfrentar esses momentos de desânimo de que maneira? Vamos buscar algo que me anime, que faça eu mudar essa minha frequência vibratória. Vai ter momentos de desânimo? Vai ter, mas a gente tem que saber que é só momentos, que a nossa vida não é um eterno desânimo, que a gente pode sim superar, né? Essas fraquezas que são inúteis, né? E que não nos servem para nada, né? E o que nós vamos fazer, né? Ir atrás de coisas que nos levam para frente, né? E aonde será que a gente pode achar, né? A doutrina nos oferece, né? A doutrina nos oferece tanto material, né, para nós conseguirmos elevar a nossa vibração. São vídeos, são filmes, são livros, documentários. Então, assim, hoje em dia, né, com a facilidade da internet, eu acho que a gente não pode dizer: eu não sei aonde eu vou arrumar material.
É muito fácil, né? Então, a gente tem os meios, né, de conseguir, né, se conectar numa frequência diferente, né? E uma das coisas também que a gente pode citar, né, do final do ano, né? Quem é que não faz aquela faxina no final de ano, né? Deixar a casa limpa, deixar a casa arrumada para esperar as visitas, né? Para receber aqueles parentes que vêm nos visitar. Todo mundo gosta, né, de deixar a casa em condições, né? E será que quando a gente, hoje, se a gente fosse analisar a nossa casa, olhar a nossa casa, olhando ela, a gente tem um bom exemplo de saber como a gente está, né? De como a gente se sente ao olhar para a nossa casa. Quando eu chego em casa e eu me deparo com a situação que eu vejo, eu fico feliz, a casa está organizadinha, ou está uma bagunça, está tudo assim. Qual é a sensação que eu tenho ao olhar para a minha casa? Então, normalmente, se a casa está muito bagunçada, essas paredes estão sujas, se tem roupa, né, se está bagunçada, coisas quebradas, coisas por fazer, aí a gente se pergunta, tá, mas e por que a gente não toma providências para arrumar isso, né? Por que a gente está deixando desse jeito? E aí muitas pessoas podem falar que, mas eu não tenho dinheiro para arrumar aquilo lá, não tenho dinheiro para fazer aquilo. E as pessoas acabam por usar essa desculpa, né, do dinheiro para ir deixando as coisas para depois, né? A gente sempre bota a culpa no dinheiro, né? Mas se a gente parar para pensar, será que o dinheiro impede da gente ter uma casa organizada, de a gente ter uma casa limpa? Será que para a gente ter uma casa limpa não basta água, sabão, um pano, uma vassoura? Será que precisa de dinheiro para isso? Então são formas que a gente tem de analisar e é preciso que a gente esteja muito atento como essas coisas vão reagir ao nosso redor, né, em nossa vida, para que a gente possa se autoconhecer, né? Então eu vou olhar para minha casa, eu já vou me autoconhecer, né, ao olhar o estado, né, em que se apresenta a minha casa. Mas então você pode olhar de repente em volta e pensar assim, tá, tudo bem, mas eu gostaria de ter uma casa diferente, eu gostaria de ter uma casa melhor. Mas como é que está a sua casa hoje? Como é que ela é? Você está buscando ter uma casa melhor, uma casa maravilhosa? De que jeito que ela está agora? Porque não adianta a gente falar assim, quando eu tiver uma mansão, quando eu tiver uma casa maravilhosa, não adianta. Você pode ter a melhor casa do mundo, com paredes de ouro, tudo o que você imaginar. Se você não for organizado, se você não for higiênico, se você não for uma pessoa disciplinada, ela vai se tornar a mesma coisa que era antes. Então veja que a desculpa não é o dinheiro. A situação de você ter grandes condições não vai impedir você de ter uma casa organizada. Então essa questão da organização e da limpeza, ela não importa quanto dinheiro você tem no bolso ou onde você mora. Porque existem pessoas com casas de barro, com casas, enfim, que são totalmente organizadas, totalmente limpas, né? Disciplinadas. Então a nossa casa, meus irmãos, ela reflete muito de como está a nossa mente, o nosso cérebro, como isso está trabalhando para nós. Então, nada melhor que a gente chegar em casa nessa virada de ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa e vou fazer uma limpeza, não só nas coisas materiais, mas uma limpeza energética na minha casa. Eu vou olhar tudo que está parado lá, tudo que eu não uso, aquelas coisas que estão há 3, 4, 5, 10 anos, e você olha e diz, mas isso aqui eu vou ocupar, isso aqui eu vou dar um jeito um dia, isso aqui... Não adianta. Isso, se você já está todo esse tempo com isso parado, você não vai, né, usar isso, você não vai consertar isso, né? Então, você acaba mentindo para você, né? Você está se enganando, estagnando energia na sua casa, né? Aí entra a questão, né, do medo de perder algo, essa questão do apego material, né? E mesmo que nesse objeto ali, às vezes, tenha um valor sentimental para você, mas era um relógio do meu avô. Mas será que você trata, então, esse relógio que é tão importante para você, você trata ele como uma relíquia, ele fica num lugar de destaque na sua casa, para você poder fazer uma homenagem àquele ente querido? Será que ele está num lugar de respeito? Se a resposta for não, eu sugiro, né, que você se desfaça de tudo que não é necessário para você, que não seja essencial. Coisas que estão ali paradas, que você sempre fica dizendo ali, um dia eu vou usar. Como aquela camisa ou aquela peça de roupa que você não consegue vestir porque você deu uma engordadinha e você guarda ela porque agora vem verão, né? Eu vou fazer uma dieta, vou fazer um regime, daí eu vou poder usar ela de novo. Eu sugiro que você doe essa camisa, essa peça de roupa,
Porque se você está segurando ela há 2, 3 anos no seu guarda-roupa, vai ter uma pessoa que com certeza está precisando, né? Então, aquela camisa ela vai não só se tornar uma energia material estagnada, mas também uma forma de você se deprimir. Por quê? Porque toda vez que você vai olhar para ela, você vai dizer, camisa do Regime, não comecei a minha dieta. E aí você vai ficar se torturando por isso, né? Você vai lembrar que não chegou, né, aonde você queria, que você não alcançou aquilo, né? Então, todas essas coisas materiais que você às vezes promete que um dia vai consertar e não conserta, vai acontecer que depois você vai ter uma coleção de coisas que não funcionam à sua volta e que não são funcionais, que não são úteis, que você não precisa, e você vai se deprimir. Você vai ter a coleção de sonhos não realizados, a coleção de coisas que não aconteceram. Você prometeu de arrumar aquele armário, e aí já passou 1, 2, 3, sei lá quanto tempo, e cada vez que você olha para ele, não arrumei ainda. E isso vai ficar te incomodando, né? Então você vai ter uma vida cercada de coisas que não aconteceram. E às vezes a gente se olha nessas coisas e se reconhece aí como uma pessoa que não deu certo, como uma pessoa que falhou, porque ali você vai ver as suas falhas. Você vai olhar para aquele relógio velho, se ele está jogado num canto, né, apenas ocupando espaço na sua casa. Você não vai ver como uma relíquia, né, como algo, um pertence de alguém que já te deixou, né, uma boa lembrança. Você vai apenas lembrar, né, você vai se lembrar do dia que seu avô desencarnou, né? Nada mais que isso. Você vai lembrar que seu avô já partiu, né? Não vai trazer lembranças de bons momentos que você teve com seu avô. Você apenas vai lembrar que aquele ali é o relógio do seu avô que desencarnou, né? Então, são as formas que nós temos de olhar as coisas, de observarmos e entendermos que é muito importante que a gente se organize, que a gente consiga fazer essa renovação de energias, para que nós possamos ter, então, esse ano melhor, para que nós possamos ter uma vida melhor, porque o apego material está em tudo isso que a gente deixa parado nessas coisas. E a gente olha e vê perda, a gente olha e vê dano, a gente olha e vê prejuízo, vê estagnação. E não precisa ser assim. Se nós desencarnarmos amanhã, nós vamos precisar de alguma coisa que a gente está aguardando tanto tempo? Nós vamos precisar de alguma coisa disso? Então vamos ter essa consciência que o apego material ele não vai nos trazer nada de bom. Talvez nós ainda ficamos presos, né, a esses objetos, a esses lugares, por ter esse apego, né? Então vamos trabalhar para que a gente não sofra com isso, né? E aí eu pergunto, falamos da nossa casa física, e a nossa morada? Como é que será que está a morada do nosso espírito? Como é que será que a gente está cuidando dessa morada aqui, né? Será que a gente também não está deixando guardado dentro de nós mágoas, ressentimentos, sentimentos de vingança, sentimentos negativos? Será que isso não está também tudo estagnado dentro de nós? Então que a gente possa, né, nesse final de ano fazer uma grande limpeza, mas não só uma limpeza física dentro do nosso lar, né, mas também dentro da nossa morada, da morada do nosso espírito, né, que a gente possa se livrar de todos esses sentimentos negativos que nos atrapalham tanto na nossa caminhada, na nossa evolução. Se a gente fosse falar desse exemplo da casa, né, já seria o assunto inteiro da nossa conversa. E também tem todas as outras coisas que nós queremos fazer. Nós podemos planejar durante toda a nossa vida, como nós vamos procurar um emprego, como nós vamos encontrar um amor, como nós vamos nos lançar na sociedade, conhecer pessoas novas, como nós vamos nos portar melhor no nosso emprego, com os nossos amigos. As coisas que nós vamos modificar em nós para que aquele sucesso que a gente olha tanto lá na frente, que a gente gostaria que acontecesse, um sucesso pessoal, para nós sentirmos uma pessoa melhor, sentirmos que conseguimos essa evolução, para que ele realmente aconteça. Mas a gente precisa entender que ele só vai acontecer se você não se modificar apenas, né? Se você se modificar, porque as coisas boas não caem no nosso colo sem que exista uma mudança.
tem que haver a transformação, tem que haver a modificação interior para nós chegarmos lá. Todo ano, então, depois dessas 365 vezes que a Terra gira, nós temos a chance de repensar, fechar o balanço, né, da nossa empresa, olhar e ver, eu tive prejuízo, eu tive lucro, e assim, igual uma empresa, né, aonde falhou, aonde foi mal investido, quais as práticas eu usei e não foram tão bem para a minha empresa, né, e principalmente, né, compreender que essa empresa somos nós, né. O exemplo da casa, o exemplo da empresa, são paralelos que a gente faz, mas para falar do nosso eu, né? De como eu estou cuidando de mim, né? Então, que a gente possa, né, ter essa consciência, né, que é muito importante a gente ter esse cuidado conosco, né? Entender que muitas vezes, né, a gente perde tempo, né? E a gente para pensar quanto tempo eu perdi porque eu não estudei a nossa doutrina. Quanto tempo eu perdi porque eu não aprendi sobre a espiritualidade. E fiquei nessa estagnação espiritualmente, né? Sentindo repercussões mediúnicas, sem compreender, passando por um sofrimento necessário. E meus irmãos, talvez estejamos, né, hoje nos encontrando num sofrimento desnecessário, por não buscar recursos, por não buscar o conhecimento. Adianta eu ficar sentado no meu sofá pensando, poxa, o que será que acontece? O que será que vai acontecer quando eu morrer? Será que tem alguma coisa depois? Ou será que eu morri e acabou? Mas não vai vir um anjo enviado do nosso Senhor com as respostas para a sua pergunta. Se eu não for atrás do conhecimento, se eu não buscar, né, através de estudos, entender, eu não vou ter as respostas. Então não adianta eu ficar nessa incerteza. E essas coisas, né, vão acontecer simplesmente, né, por a gente não olhar para onde a gente deveria olhar, né? Então que a gente possa buscar, né, olhar para onde nós devemos olhar. Também, né, como para a nossa saúde, né, que às vezes a gente fica tão sedentário que uma simples caminhada pode melhorar a nossa circulação, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso, a nossa respiração. E o que a gente faz? Será que a gente se anima a dar uma caminhadinha? A gente fica sentado no sofá, olhando um filme, olhando uma série, olhando futebol, e esperando que Deus nos cure. Mas a gente sim pode fazer alguma coisa. Nós temos sim a opção de ir buscar, né? Vamos ajudar Deus, vamos ajudar a espiritualidade, os bons espíritos que estão assim, ó, quase que nos puxando, mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Eles querem que a gente vá até eles para eles poderem nos atender, né? Então, eu também posso me incluir nisso, pois também preciso pensar nas coisas que eu quero melhorar. Uma caminhada, andar de bicicleta, buscar ter mais contato com a natureza, ler bons livros, uma série de coisas que a gente pode fazer para se melhorar. E aqui mais um parênteses, né? A nossa literatura espírita, né? Será que eu também não estou deixando de obter conhecimento, deixando de ler um livro espírita, deixando, né, de apreciar algumas obras que são tão maravilhosas, né? Então eu também preciso reconhecer o que eu preciso mudar em mim, né? Como pessoa, como um ser espiritual, um ser infinito, um ser eterno, imortal. Que a gente não espere para amanhã, porque precisamos progredir. A transição planetária, que tanto se fala, já está batendo a nossa porta. O mundo de regeneração está chegando. E é o momento de a gente dar o melhor de nós, em busca da nossa melhor versão. Vamos trabalhar para isso. Não somente quando o ano termina e recomeça, mas nós temos a oportunidade de, todas as manhãs, ao despertarmos, temos essa chance de recomeçar. Então não quer dizer que a gente precisa, né? Vamos esperar a virada de ano para fazer alguma coisa. Não. A gente pode imediatamente, né, começar essa busca, começar a ir atrás dessa nossa transformação. Então eu digo que vocês devem ir e fazer algo por vocês, não importa o que, mas você deve ir e fazer. Desde que não fique, né, parado. Nós não fomos feitos para ficarmos parados, né? Nós fomos criados para o movimento, para a evolução, para essa busca contínua, né? E eu pergunto, será que Jesus, nosso mestre grandioso, ele já parou de evoluir? Ou será que ele também continua essa busca, né? Então nós somos tão pequeninos ao nos compararmos, né? Então nós ainda temos muito caminho pela frente. E
Meus irmãos, eu gostaria agora de fazer um agradecimento especial, né, pela oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos nesse ano, né, que possamos sempre caminhar de mãos unidas, em fraternidade, que possamos ter um Natal abençoado, sempre lembrando, né, mais uma vez, que o aniversariante é o nosso Mestre Jesus, e que nós possamos convidar esse aniversariante tão especial para dentro dos nossos lares todos os dias, não só no Natal, né, mas todos os dias. E que tenhamos um próximo ano cheio de realizações. Muito obrigado e que a paz e a luz do nosso Mestre nos acompanhem hoje e sempre.